Vamos falar aqui com o deputado, eu, Newton César, Paulo Martins, vamos bater um papo aqui sobre também a assessoria e o apoio do nosso amigo Jefferson. Deputado, processo do primeiro turno das eleições, né? Como é que o senhor avalia o primeiro turno para o PL aqui na Bahia? Foi uma eleição muito boa para o PL, elegemos 3 deputados federais, 4 deputados estaduais. O PL foi o partido que mais elegeu deputados no Brasil, 99 deputados, o que já faz naturalmente um partido grandioso. E o que se percebe? Se percebe que no primeiro turno se utilizou muito as pesquisas para estar direcionando, né, uma expectativa de vitória para a população. E o que se viu é que essas pesquisas não se confirmaram. Acho que dava a vitória de Lula no primeiro turno. O que se viu nas ruas era uma coisa diferente. Está muito claro que é uma das eleições mais acirradas da história do Brasil, mas também a eleição mais fácil de escolher. Se nós queremos ter orgulho do nosso verde e amarelo com o presidente Bolsonaro, vendo um Brasil que dá certo, batendo recorde de emprego, com o Auxílio Brasil, que chega hoje para 2,5 milhões de baianos, mais pessoas recebendo o Auxílio Brasil do que pessoas com carteira assinada. E, objetivamente, vamos escolher o caminho do Brasil, que dá certo, ou voltar para um passado que envergonhou e decepcionou milhões de brasileiros. Queremos esse Brasil de hoje, onde em 3 anos do governo Bolsonaro a gente vê as BR chegando. No governo do PT, 4 governos, 2 governos Lula, 2 governos Dilma, nem 1 quilômetro de BR duplicado entregado no estado da Bahia. Então essas coisas é que a gente tem que observar, porque com o PT as obras iam para a África, para Cuba, para a Venezuela, mas não chegavam para melhorar a vida do brasileiro. E com o Bolsonaro as coisas estão chegando no lugar. Inflação lá embaixo, preço da gasolina hoje é acessível para a população, porque antes, para diminuir o combustível, tiveram que quebrar a Petrobras, que foi na época de Dilma. E aí ninguém fala mais nisso. Então nós queremos um governo onde a gente possa reeleger o presidente Bolsonaro e as coisas continuem melhorando no nosso Brasil. Deputado, eu queria entender, no primeiro turno, a sua candidatura foi posta ao governo do Estado e o senhor entrou em confronto no último debate com ACM Neto, que foi prefeito de Salvador. O senhor trabalhou com ele na época. Eu queria entender como é que foi essa briga, por que chegou a esse ponto, essa confusão, e depois a gente descobre que o senhor era a pessoa que limpava o chão para ele passar, e ele disse que o senhor é o compadre dele, ele é padrinho da sua filha. Como é esse processo? O que aconteceu realmente? O processo é justamente esse. Eu passei 20 anos me dedicando ao projeto ACM Neto. Quando surgiu a possibilidade de eu ser ministro de Bolsonaro e ajudar milhões de brasileiros, ele não gostou, não ficou feliz com o meu sucesso, né, decidiu romper e vir para cima de mim, né? E ao mesmo tempo eu saí trabalhando ao lado do presidente Bolsonaro. Ele segue o caminho dele, eu sigo o meu caminho. E dentro disso, naturalmente, durante a eleição, ele veio tentar utilizar também questões pessoais, do debate, que é tudo muito ruim, né? Porque você envolver família, né, em questão de eleição não é coisa boa. Mas são coisas das eleições. O que me cabe agora é trabalhar pela reeleição do presidente Bolsonaro e buscar uma Bahia que possa cada vez mais receber investimentos e melhorar a vida do nosso povo. O povo está sofrido, o povo tratado com humilhação, e é preciso sim que a gente possa colocar o Brasil nos eixos para que as coisas não piorem para a população. Boa tarde, ministro João Roma, aqui é Paulo Martins, e a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: o que o levou a declarar apoio ao candidato ACM Neto agora no segundo turno, mesmo que, de acordo com a imprensa, é claro, ele sequer ter feito uma ligação para Vossa Excelência? Não fez mesmo, né? Eu conversei, nem sentei, nem negociei coisa nenhuma. O que me fez tomar essa posição é justamente por exclusão. O que eu sempre disse, mesmo durante o período eleitoral, é que meu adversário na Bahia e no Brasil é o PT. Portanto, nunca votei, nem vou votar do PT. Mas, por consequência, se o nome disso é apoiar ACM Neto, está tomada a posição, apoia ACM Neto. Agora, isso não quer dizer que eu seja aliado de ACM Neto,
Não quer dizer que não tenha, já tenha se superado questões pessoais e tudo mais, não. Certo? Ele segue o caminho dele, eu sigo o meu caminho. Agora, diferente, inclusive, dele, que não toma posição, eu tomo posição. Eu sei, inclusive, escolher o menos pior. Eu sei que o PT não é bom para a Bahia, nem para o Brasil. E eu sei tomar posição. E o que eu estou tratando não é do meu umbigo. Eu estou tratando do futuro da Bahia e do Brasil. As questões existem, mas eu tenho que me posicionar enquanto líder para orientar todos aqueles que nos seguem, saber por onde seguir dentro dessas eleições, que é uma das eleições mais importantes da história do Brasil. Ok, olha, o presidente site Bolsonaro Rede Brasil, o site Rede Brasil Atual, ele traz Alô? o seguinte... Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, agora sim. O site Rede Brasil Atual, ele traz a seguinte matéria. Debandada na Bahia, prefeitos abandonam a CM Neto e se aliam a Jerônimo. De acordo com o site, 300 já estão com petista. Aí a pergunta, ministro, que segue, que eu gostaria de perguntar ao senhor, é o seguinte: o senhor acredita na virada de mesa agora, politicamente falando, com o ACM Neto e também de angariar mais votos para o presidente Bolsonaro nesse segundo turno? Por quê? Eu acredito que o presidente Bolsonaro vai diminuir a diferença para o PT aqui na Bahia, como foi já na eleição passada. Na Bahia, o presidente Bolsonaro já melhorou em comparação às eleições passadas, né? E o primeiro turno para o segundo turno sempre há uma melhora, porque muda a dinâmica da eleição do primeiro para o segundo turno. No primeiro turno você tem a eleição dos deputados estaduais, dos deputados federais, toda aquela estrutura inteira de campanha, e isso não existe no segundo turno. Portanto, fica uma eleição com característica mais majoritária, onde a população começa a prestar atenção nas propostas dos candidatos a presidente, o que é que cada um realmente tem a oferecer para o Brasil. Então, eu confio muito que o presidente Bolsonaro melhore a sua situação aqui na Bahia, assim como, em especial no Sudeste, deve superar bastante aí a votação do outro candidato, uma vez que elegeu o governador do Rio de Janeiro, o governador Zema de Minas Gerais já declarou apoio, o Tarcísio lá em São Paulo já passou na frente do Haddad, então isso vai impulsionar ainda mais, e o que mostra um cenário positivo para a reeleição do presidente Bolsonaro. Aqui na Bahia, muito da mudança desses candidatos a prefeito tem muito cenário, né, eu acho que são basicamente dois motivos. O primeiro motivo é as alianças locais, né? Você vê prefeitos que, né, por uma questão local, quem está com um lado não pode ficar com o outro. Então, não dá para você somar todas as vertentes no município. Então, isso naturalmente expulsa alguns. E, outro lado, a questão da expectativa do poder, que Neto trabalhou muito nisso, né, no primeiro turno, utilizando pesquisas, né, vendendo aí um favoritismo na eleição de primeiro turno que não se confirmou no resultado da eleição. E isso faz com que, né, as pessoas terminem perdendo aquela expectativa de poder, e isso mexe também com alguns gestores, com prefeitos, né, e aí ele vai ter que saber como tratar dessa questão. Na live que aconteceu com o senhor e a candidata ao Senado, Raíssa, o Neto estava em Brasília. Bolsonaro teve alguma participação nessa decisão do PL aqui na Bahia em apoiar o ACM Neto e ir para cima do inimigo número 1, que é o PT? Eu conversei diretamente com o presidente naquela terça-feira, né, no almoço, e contextualizei a questão da Bahia e disse o que aqui nos motivava. Com o PT não dá para ficar. O PT é o nosso aniversário primário. E não dava para ficar esperando a posição do candidato a Semineto. Então o presidente concordou e avalizou a posição que eu tomei logo à noite numa live com a senadora Raíssa Soares. Jefferson, tem alguma pergunta, Jefferson, para o deputado? Não, fica à vontade. Deputado, mais uma pergunta aqui, para a gente já finalizar a nossa entrevista. O deputado gentilmente disponibilizou seu tempo para falar. Estamos falando aqui com o deputado João Roma, que foi candidato no primeiro turno pelo Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro.
É o seguinte, o senhor pretende disputar 2026 ou ainda é cedo para falar sobre isso? No momento eu estou disputando 2022 com Bolsonaro presidente. Meu foco nesse momento é eleger o presidente Bolsonaro 22 no próximo dia 30 de outubro para o bem da Bahia e para o bem do Brasil. Qual a sua Deputado, mensagem rapidinho, então, para... rapidinho, deputado. Eu sinto na voz de Vossa Excelência não aquela motivação que o levou a falar no segundo turno está ao lado do candidato ACM Neto. A gente pode entender que a campanha do ACM Neto, feita por Vossa Excelência, ela não vai ter aquela pegada que deveria ter, é isso que eu estou entendendo? Eu estou falando pela a maneira que o senhor acaba de colocar. Então, não é bem assim, não é bem ACM Neto? Aí você interpreta os sinais, eu não está interpretando o timbre da minha voz. O que fica muito claro, e como eu falei desde a live, desde a outra reunião, a minha prioridade é reeleger o presidente Bolsonaro. Só que eu precisava tomar uma posição política. Foi diferente de outros que preferiram ficar isentos ou não tomar postura política. Eu decidi tomar a decisão. Quem seria? Por exclusão, certo? Como eu não vou estar com o PT, porque o nosso PT é adversário na Bahia e no Brasil do presidente Bolsonaro e meu, então, por exclusão, eu estou apoiando a ACM Neto. Isso não quer dizer que eu passei a ser aliado de ACM Neto, ou que eu vou estar assessorando, ou fazendo o que quer que seja. Eu declarei a minha posição política. Para ele conquistar o voto dos bolsonaristas, dos eleitores de Roma, de Raíssa, ele vai precisar fazer a parte deles, comunicar com esse eleitorado, mostrar a sua diferença perante o PT e estimular essas pessoas para que possam lhe seguir e lhe depositar o voto. Mesmo a Bahia dando mais de 60% dos votos ao presidente Lula, deputado, não atrapalharia a eleição? Aí é uma pergunta que você faz para o candidato, não para João Roma. João Roma tomou a posição política dele. Eu declaro, certo, que não estarei com o PT, portanto, estou apoiando a ACM Neto. Mas a minha ênfase é na reeleição do presidente Bolsonaro. O que ele vai fazer, aí você pergunta a ele. Não sou eu que vou. Não sou eu que vou responder por ele. Ele é que responde. Ok. Muito obrigado, deputado, pela disponibilidade do tempo, falar conosco. É sempre uma honra poder falar com o senhor. Eu admiro pelo seu trabalho, pela a forma de tratar os seus posicionamentos. Eu admiro. Muito obrigado aqui em nome do programa do Grupo Bahia Política. A gente agradece aqui pela sua participação aqui conosco no nosso programa Bahia Política de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Quero desde já externar minha gratidão com muitos baianos e baianas que, de forma muito carinhosa, nos encorajaram, nos deram suporte durante toda essa caminhada, que acreditaram nas nossas propostas de ver uma Bahia de mãos dadas com o Brasil. Nós vamos seguir em frente, defendendo nossas bandeiras, lutando para que se diminua os impostos, para que a gente possa ter mais desenvolvimento no estado da Bahia e que possa dar oportunidade para que cada filho de Deus possa melhorar de vida. É isso que nós vamos continuar fazendo, ao lado do presidente Bolsonaro, trabalhando pelo nosso Brasil, para que a gente tenha orgulho do nosso verde e amarelo. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade e que Deus nos ilumine.